linguagem de programação estruturada em modularidade. No começo da computação, o principal custo era o computador, hardware. Agora, com o avanço da tecnologia, temos computadores muito rápidos e mais baratos, e já os softwares, programas, não tiveram a mesma velocidade de crescimento. Como até surgiu uma noção de crise de software na década de 60. A crise se manifestou de várias formas, como baixa produtividade dos programadores, a necessidade de uma metodologia formal e a baixa qualidade dos programas. Linha do tempo da computação. Década de 40, programação física e linguagem de máquina, conhecimento total do hardware. Década de 50, linguagens de primeira geração, programação lógica, abstração do hardware. Linguagens montadoras como Assembler ainda exigiam conhecimentos do hardware, ênfase em cálculos matemáticos. Linguagens. Fortran, Lisp Algo 58. Década de 60, linguagens de segunda geração, ênfase no processamento de dados, sistemas bancários. Linguagens. Fortran, Algo 60, Lisp, Basic e COBOL. Década de 70, linguagens de terceira geração, ênfase na estruturação do código, programação estruturada. Linguagens. PL/1, Fortran, Algo 68, COBOL, linguagem C, Pascal, ferramenta de aprendizagem de programação, e Simula, primeira linguagem a suportar o conceito de classes. Programação estruturada. As estruturas básicas de controle são os comandos de repetição, condição e sequência, que são formas de raciocínio intuitivamente óbvias e que, quando o compilador executa o programa, ele vai executando linha por linha, proibindo o uso irrestrito de comandos de desvio incondicional. Goto. A programação estruturada orienta os programadores para a criação de estruturas simples em seus programas, usando as subrotinas e as funções. Foi a forma dominante na criação de software entre a programação linear e a programação orientada por objetos. Programação modular. Até agora utilizamos estruturas de controle, sendo a de condição, seleção e repetição, que podemos definir esse algoritmo como um bloco lógico, que tem início e fim. Como os algoritmos vão ficando mais complexos, nós podemos dividi-lo em partes menores para deixá-lo mais claro. Isso se chama modularização. Módulos. Módulos são blocos lógicos de um algoritmo que visam aumentar a funcionalidade das partes do conjunto solução. Blocos. Um bloco consiste em um conjunto de declarações e comandos delimitados pelas palavras início e fim. Subrotinas. Uma subrotina é uma ferramenta de programação que serve basicamente a dois objetivos: evitar que certa sequência de comandos que ocorra em vários locais de um algoritmo tenha de ser escrita repetidamente nestes locais. Dividir a estrutura de um algoritmo em partes fechadas e logicamente coerentes. Procedimentos. Os procedimentos são utilizados quando um conjunto de comandos repete-se ao longo do algoritmo. Então, para não escrevermos várias vezes o mesmo bloco de comandos, usamos os procedimentos. Sintaxe. Procedimento identificador. Parâmetros. Comandos. Fim. Procedimento identificador. Onde identificador é o nome de referência do procedimento e parâmetros é a lista de variáveis que serão passadas ao procedimento para serem manipuladas no seu interior. Na definição dos parâmetros, também devem ser declarados seus tipos. Nem todo procedimento utiliza-se de parâmetros, portanto é um item opcional. Funções. As funções constituem um tipo especial de subrotina, bastante semelhante ao procedimento, que tem a característica especial de retornar ao algoritmo chamador um valor associado ao nome da função. Esta característica permite uma analogia com o conceito de função na matemática.
A utilização de outras funções no algoritmo, como por exemplo, seno, tangente ou qualquer outra função especial, pode ser feito declarando-se um procedimento função. A declaração de uma função é semelhante à de um procedimento. Difere somente na especificação do tipo da mesma, ou seja, do tipo de valor que será retornado. Apesar de terem sido citadas apenas funções numéricas, elas podem ser lógicas ou literais. Sintaxe: função tipo de retorno, identificador, parâmetros, comandos. Fim função identificador, onde tipo de retorno é o tipo de dado que a função retornará, inteiro, real, lógico, caráter. Identificador é o nome de referência da função. Parâmetros é a lista de variáveis que serão passadas à função para serem manipuladas no seu interior. Na definição dos parâmetros também devem ser declarados seus tipos. Nem toda função utiliza-se de parâmetros, portanto é um item opcional. Visual G. No Visual G, a modularidade é aplicada no uso de procedimentos e funções. Procedimentos. Em Visual G, procedimento é um subprograma que não retorna nenhum valor, corresponde ao procedure do Pascal. Sua declaração, que deve estar entre o final da declaração de variáveis e a linha início do programa principal, segue a sintaxe abaixo. Procedimento: nome de procedimento, sequência de declarações de parâmetros, seção de declarações internas, início, seção de comandos, fim procedimento. Funções. Em Visual G, função é um subprograma que retorna um valor, corresponde ao function do Pascal. De modo análogo aos procedimentos, sua declaração deve estar entre o final da declaração de variáveis e a linha início do programa principal, e segue a sintaxe abaixo. Funcal: nome de função, sequência de declarações de parâmetros, tipo de dado, seção de declarações internas, início, seção de comandos, fim funcal.